Meus irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Eu queria ver com vocês o capítulo todo, mas fiquem tranquilos que eu não vou ler o capítulo todo. Eu vou ler somente o versículo 1, tá? Então, João, capítulo 14, o verso 1. Amém? Antes de lermos, eu queria orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer porque nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Nós sabemos, Pai, que a Tua presença aqui é real e que o Senhor habita no coração de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Pai, de podermos estar aqui reunidos, adorando, louvando e cantando ao Senhor, mas também obrigado pelo privilégio, Pai, que é poder abrir a Tua Santa Palavra e poder, Pai, ouvir o Senhor falar conosco. Então, Pai, nós te pedimos encarecidamente que através do Santo Espírito do Senhor, o Senhor nos dê discernimento e entendimento, Pai, para ouvirmos a Tua voz, para discernirmos aquilo que o Senhor quer ministrar e falar ao nosso coração, para que saiamos daqui mais parecidos com o Senhor e mais perto do Teu Filho Jesus, Pai. Fale ao nosso coração já na leitura da Tua Palavra, porque nós sabemos que essa Palavra foi inspirada pelo Senhor e é o poder do Senhor para os nossos corações, Pai. Usa a minha vida mais uma vez, apesar dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas poderosas mãos nessa noite, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Se vocês quiserem ficar com a Bíblia aberta, eu vou ler mais versículos desse capítulo. O texto, ou o tema desse sermão que Deus colocou no meu coração é: quando o coração se turba, Cristo nos lembra da nossa morada. E todos nós, eu tenho certeza que sabemos o que é um coração turbado. Talvez a gente não use essa palavra no nosso dia a dia, talvez não seja uma palavra que seja presente no nosso cotidiano, mas todos conhecem essa experiência. É quando a pessoa por fora está aqui sentada, está aqui e ela responde, ela canta, ela participa, mas por dentro parece que as águas se levantaram e o coração está turbado. O coração fica inquieto, fica pesado, fica confuso, fica assustado. A mente tenta descansar, mas ela não consegue. O corpo está presente aqui, mas a alma parece que já está cercada de dúvidas e cercada de perguntas. Eu sei que vocês sabem e já passaram por isso. E o Evangelho de João, no capítulo 14, começa exatamente assim. Exatamente nesse clima, exatamente assim, com corações turbados. Jesus está aqui com os seus discípulos na noite anterior à cruz, na noite anterior à sua morte. Aquele ambiente não é um ambiente leve. Judas acabara de sair para trair Jesus. Jesus tinha acabado de falar para Pedro que Pedro iria negar ele 3 vezes. E os discípulos estão ouvindo não só isso, mas estão ouvindo da partida ou de partida. Eles não entendem tudo que Jesus fala, mas eles entendem o suficiente para ficarem abalados, para ficar com o coração turbado. O Mestre, aqueles que eles seguiram por tanto tempo, em que eles depositaram a esperança, a confiança, está falando como alguém que vai embora, que vai deixá-los. E é nesse cenário que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Perceba, Jesus não está falando isso para pessoas que viveram uma semana tranquila ou um dia tranquilo. Ele está falando isso para discípulos que estão prestes a ver a cruz. E essa palavra de Jesus não é superficial. Ele não está falando isso somente por falar. Não é uma frase bonitinha para um momento leve. Muito pelo contrário. É a palavra de Cristo para quando o chão treme, para quando o chão parece desabar e desaparecer diante dos nossos olhos. É o consolo para a noite mais escura
que eles iam enfrentar. A voz do pastor para os discípulos que não sabem o que virá depois. E o que Jesus faz nesse capítulo é maravilhoso. Ele não apenas diz para os seus discípulos: fiquem calmos, fiquem tranquilos, mas ele dá razões para que eles possam descansar. Ele dá motivos suficientes para que o coração daqueles discípulos possa descansar nele. Ele vai mostrar para nós que a partida dele não é abandono. Ele vai falar de uma morada futura na casa do Pai, mas ele também vai falar de uma morada presente no coração do crente, o Deus presente em nós. Então a mensagem de João 14 é: Jesus não abandona os seus em meio à crise. Ele consola os seus com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós entendemos de Cristo aqui é que Cristo consola o coração turbado, prometendo uma morada junto ao Pai. Jesus começa esse texto dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E isso é muito importante porque Jesus está tratando o coração dos seus discípulos. Mas ele não trata o coração deles mandando que eles olhem para dentro de si mesmos. Ele não diz: procurem dentro de vocês uma força. Ele não diz para os seus discípulos: vocês são capazes. Ele não diz: vocês, ou tudo depende de vocês e do que vocês vão fazer, do controle de vocês. Não, nada disso. Jesus aponta o coração dos discípulos para a fé. E mais do que isso, ele aponta a fé dos discípulos para ele mesmo, para o próprio Cristo. Credes em Deus, credes também em mim. Isso é maravilhoso. Jesus se coloca como aquele em quem o coração deve repousar e descansar. Ele não oferece apenas uma explicação, mas ele oferece a si mesmo. Ele está se oferecendo. Porque o maior problema de um coração turbado não é apenas a falta de informação. Muitas vezes nós queremos a resposta de tudo, nós queremos saber de tudo, nós queremos saber o porquê aconteceu, quando vai passar, quando aquilo vai acabar, como vai terminar, qual será o próximo passo ou o próximo capítulo daquilo. Mas Jesus mostra aqui para os discípulos e para mim e para você que antes de termos todas as respostas, nós precisamos saber em quem nós podemos confiar. E ele continua dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus aqui está falando de casa. E essa imagem é poderosa, porque casa aqui, meus irmãos, não é parede, janela, porta, teto. Não, nada disso Jesus está falando. Casa é um lugar de pertencimento. Casa é o lugar onde alguém é recebido. Casa é o lugar onde o filho sempre volta. Jesus não está dizendo apenas que existe um lugar bonito depois da morte. Ele está dizendo que existe um lugar para os seus, que os seus têm lugar junto ao Pai. O coração dos discípulos estava ouvindo sobre separação, mas Jesus estava falando de comunhão. O coração dos discípulos estava sentindo a perda, mas Jesus estava falando de acolhimento com aqueles discípulos. Eles estavam vendo a noite mais escura chegar, mas Jesus estava falando da casa do Pai. E ele continua: pois vou preparar-vos um lugar. Irmãos, isso não significa que Jesus iria aos céus arrumar ou organizar os quartos. Não, nada disso. Como se o céu tivesse inacabado. No Evangelho de João, a ida de Jesus ao céu passa pela cruz, pela ressurreição e pela volta ao Pai. Ele preparar um lugar, ele quer dizer que ele prepara um lugar porque ele abre o caminho. Ele prepara um lugar porque ele morre por pecadores. Ele prepara um lugar porque ele remove a culpa que havia em nós, que nos impedia de estar diante de Deus. Ele prepara um lugar porque pelo seu poderoso sangue ele nos dá acesso ao Pai. O nosso lugar na casa do Pai não foi comprado pelo nosso merecimento, não foi comprado pelo nosso esforço humano, foi comprado pelo sangue. O nosso lugar na casa do Pai não foi preparado pela nossa obediência perfeita, porque nós não temos uma obediência perfeita para apresentar para Deus, mas foi preparado pela obediência perfeita do Filho.
Nós não entramos nessa casa porque nós somos fortes, dignos ou constantes, mas nós entramos porque Cristo foi à cruz, ressuscitou e voltou ao Pai como mediador do seu povo. E Jesus continua, ele vai dizer: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Talvez essa seja uma das frases mais consoladoras do capítulo 14. O alvo final da salvação não é apenas ir para um lugar melhor. O alvo final da salvação é estar com Cristo. O céu só é o céu porque Cristo está lá. A glória só é a glória porque veremos o Senhor. A esperança cristã não está apenas em descansar das lutas. A esperança cristã não está apenas em que os nossos olhos não estarão mais com lágrimas. A esperança cristã é estar com aquele que nos amou e se entregou por nós, por toda a eternidade. E então Tomé, ele faz uma pergunta que mostra o coração confuso daqueles discípulos. Ele pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus dá uma resposta, e talvez a resposta de Jesus é a frase mais conhecida do Evangelho de João. Ele diz para Tomé e para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz eu mostro o caminho, ele diz eu sou o caminho. Jesus não diz eu ensino algumas verdades, não, ele diz eu sou a única verdade. Jesus não diz eu ofereço uma vida melhor, não, ele diz eu sou a vida. E isso significa que ninguém chega ao Pai por religiosidade humana, por tradição, por boas intenções, por esforço moral, por herança familiar. O acesso ao Pai é exclusivo a Cristo, somente Ele. Mas essa exclusividade de Cristo não aparece aqui como uma palavra fria. Ela aparece dentro de um discurso de consolo. Jesus não está esmagando os pecadores cansados, mas Ele está mostrando a eles onde a porta está aberta. Cristo é o caminho para quem está perdido. Cristo é a verdade para quem vive enganado. Cristo é a vida para quem está morto nos seus delitos e pecados. Cristo é o acesso ao Pai para quem nunca conseguiria chegar por si mesmos. Meus irmãos, o seu coração não encontrará descanso quando estiver tentando construir segurança em coisas que podem desabar a qualquer momento. O seu dinheiro pode acabar a qualquer momento. A sua saúde pode mudar a qualquer momento. Pessoas podem te decepcionar a qualquer momento. Planos podem ser interrompidos. E até a nossa força espiritual pode ser muito menor do que nós imaginávamos. Pedro achava que morreria por Jesus naquela mesma noite. Mas antes do amanhecer negaria Jesus 3 vezes. Por isso, Jesus não manda você descansar na sua firmeza, na sua constância, enquanto você é bom. Ele manda você descansar nele. E quando o seu coração perguntar: e o meu futuro? Cristo responde: eu preparei um lugar. E quando a culpa perguntar para você como alguém como eu pode ser recebido por Deus, Cristo responde: eu sou o caminho. Quando o medo da morte te perguntar o que há depois daqui, Cristo responde: eu estou com vocês e vocês também estarão. E se há alguém aqui ouvindo essa mensagem que ainda tenta se chegar a Deus por outro caminho, ouça isso com temor e esperança. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Mas em Cristo há um caminho aberto. Em Cristo há lugar na casa do Pai. Em Cristo, pecadores são recebidos como filhos.
Nós podemos ver que Cristo também continua consolando os corações dos discípulos e o nosso coração. E Cristo consola agora o coração turbado, revelando o rosto do Pai. Depois de dizer que o caminho ao Pai era o próprio Cristo, ele vai dizer: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. E aí Filipe faz um pedido que parece bonito. Ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe está dizendo: Jesus, se nós pudéssemos ver o Pai, se nós tivermos uma manifestação gloriosa de Deus, então o nosso coração vai descansar. E de certa forma, esse clamor faz sentido. É o clamor de toda a alma humana. O ser humano quer saber quem é Deus. O ser humano quer saber se Deus importa. O ser humano quer saber se Deus está perto, se Deus é bom, se Deus vê as minhas lágrimas. Mas a resposta de Jesus é surpreendente a Filipe. Ele vai dizer: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo: Filipe, você está pedindo aquilo que já está diante dos seus olhos faz tempo. O Pai não é revelado por uma imaginação humana. O Pai não é conhecido por uma especulação religiosa. O Pai é revelado pelo Filho. E isso é consolo para nós, profundo, meus irmãos. Porque muitos corações vivem turbados e angustiados, não só por causa das circunstâncias, mas por causa de uma visão errada de quem Deus é. Há pessoas que imaginam Deus como alguém distante. Há pessoas que imaginam Deus como se estivesse indiferente à dor humana. Há pessoas que imaginam Deus como alguém severo, pronto para punir. Há pessoas que veem Jesus como alguém amoroso, mas veem o Pai como alguém relutante a amar, como se o filho precisasse convencer o Pai a ter misericórdia. Mas Jesus destrói essa falácia, essa mentira. Quem me vê a mim, vê ao Pai. O amor de Jesus é o amor do Pai revelado. A compaixão de Jesus é o Pai tocando pecadores. A santidade de Jesus é a santidade de Deus confrontando as trevas e os pecados. A cruz de Jesus não é o Filho tentando mudar o coração do Pai, mas a cruz de Jesus é o amor do Pai e do Filho realizando a salvação do seu povo. Quer saber como Deus trata pecadores quebrantados? Olhe para Cristo recebendo os cansados e oprimidos. Quer saber se Deus importa com as suas lágrimas? Olhe para Cristo chorando diante do túmulo de Lázaro. Quer saber se Deus é santo? Olhe para Cristo confrontando os pecados. Quer saber se Deus ama? Olhe para Jesus caminhando para a cruz, caminhando para a morte. Jesus também vai dizer que as suas palavras e as suas obras revelam o Pai. As palavras de Cristo e as obras de Cristo são as palavras do Pai, são as obras do Pai. Quando Cristo cura, Deus está revelando a sua compaixão. Quando Cristo perdoa, Deus está revelando a sua graça. Quando Cristo confronta, Deus está revelando a sua santidade. Quando Cristo morre, Deus está revelando a sua gloriosa redenção. Meus irmãos, muitas inquietações que nós temos nascem de quando nós esquecemos de quem Deus é. Quando a dor aumenta, quando o sofrimento aumenta, nós começamos a interpretar Deus através da nossa dor. Quando a oração parece demorar ou não tem resposta, nós começamos a interpretar Deus através do silêncio. Quando a crise aperta, nós começamos a interpretar Deus através da crise. Mas Jesus nos chama a interpretar o Pai através dele mesmo, através do Filho. Não permita que a sua dor pinte um retrato falso de Deus. Olhe para Cristo. Não permita que a sua culpa diga que Deus não recebe pecadores arrependidos. Olhe para Cristo.
Não permita que o medo diga que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Olhe para Cristo. Não permita que a sua ansiedade diga que você está sozinho no universo. Olhe para Cristo. E quando você for orar, não ore como um órfão. Não ore como alguém tentando convencer Deus de ser bom ou a ser bom. Ore como um filho que se aproxima do Pai em nome de Cristo. A nossa confiança não está na beleza das nossas palavras, na multidão das nossas palavras, mas está na perfeição do nosso mediador, que é Cristo Jesus. O Pai é glorificado no Filho e nós somos recebidos por meio dele. Mas Cristo continua consolando o nosso coração. E agora Cristo consola o coração turbado, fazendo de nós morada do Espírito Santo. A partir do verso 15, Jesus começa a falar do Espírito Santo. Ele começa dizendo: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E esse versículo precisa entrar no nosso coração. Jesus ele não está separando consolo de obediência. O mesmo Cristo que diz: não se turbe o vosso coração, agora diz: guardarei os meus mandamentos. Isso mostra que o consolo de Cristo não pode produzir uma vida relaxada com o pecado, porque o verdadeiro consolo fortalece a obediência. Mas aqui nós precisamos entender a ordem do Evangelho. Jesus não está dizendo: obedeçam para que eu ame vocês. Ele está dizendo: aqueles que me amam guardam as minhas palavras. A obediência não é a raiz da salvação, mas é o fruto da salvação. Não obedecemos para comprar o amor de Cristo, obedecemos porque nós já fomos alcançados por esse amor. E então Jesus responde: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa promessa é uma das maiores respostas de Cristo a um coração turbado. Os discípulos estavam ouvindo que Jesus iria partir, e muito provavelmente eles estavam pensando: e agora? O que será de nós? Quem nos guiará? Quem nos sustentará? Quem vai nos corrigir? Quem será o nosso consolo? Quem estará conosco? E Jesus responde: o Pai dará outro Consolador. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força impessoal, não é uma emoção religiosa, não é uma força da natureza, como muitos dizem. O Espírito Santo é o Consolador prometido, aquele que vem para estar com o povo de Deus, habitar no povo de Deus, ensinar o povo de Deus e lembrar o povo de Deus das verdades que Cristo falava, lembrar o povo de Deus das palavras de Cristo e de quem Cristo é. E Jesus diz: o Espírito estará com vocês para sempre. E isso é precioso. Há pessoas que entram e saem da nossa vida, há fases que passam, há alegrias nossas que duram um pouco tempo. As nossas forças muitas vezes acabam, mas o Espírito Santo é dado para permanecer. Cristo não promete aos seus uma visita passageira de Deus, mas uma habitação permanente. E logo depois disso, Jesus vira para eles e diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa frase mostra a ternura de Jesus. Jesus conhece o medo dos discípulos. Jesus sabe que os discípulos se sentirão abandonados. Ele sabe que a cruz vai parecer como derrota para aqueles homens. Ele sabe que a ausência física dele vai ser dolorosa. Mas ele diz: eu não vos deixarei órfãos. E esse é o evangelho para o coração cansado. Cristo não deixou a sua igreja órfã. Ele não foi para o Pai e abandonou o seu povo na terra. Ele enviou o Espírito. Ele está presente pelo Espírito. Ele governa a sua igreja pelo Espírito. Ele sustenta os seus filhos pelo Espírito. E Ele consola os seus filhos e o seu povo através do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus diz uma frase maravilhosa:
Ele vai dizer: porque eu vivo, vós também vivereis. A nossa vida está amarrada por correntes de amor à vida de Cristo. Se a nossa esperança dependesse da nossa intensidade, da nossa fé, estaríamos perdidos. Se a nossa esperança dependesse da estabilidade das nossas emoções, estaríamos perdidos. Se dependesse da nossa capacidade de nunca cair, de nunca pecar, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus diz: porque eu vivo, vós também vivereis. A sua vida, meu irmão, só está segura porque Cristo vive. E nós chegamos então numa das partes talvez mais bonitas do capítulo. Jesus vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. No começo do capítulo, Jesus falou das muitas moradas na casa do Pai. Agora ele diz que o Pai e o Filho farão morada no crente. O Evangelho não é apenas a promessa de um dia estarmos na presença ou na casa de Deus. O Evangelho anuncia que hoje Deus fará morada em nós. O cristão vive entre duas moradas. Há uma morada futura, sim, preparada por Cristo na casa do Pai, onde nós deveríamos ansiar todos os dias por esse lugar. Mas há também uma morada presente, realizada pelo Espírito Santo no coração de cada crente. Um dia nós habitaremos com Deus na glória, mas hoje Deus já habita em nós por meio do seu Santo Espírito, e isso muda, ou deveria mudar, tudo na nossa vida. A vida cristã não é apenas esperar o céu, é viver agora como habitação de Deus. A igreja não é apenas um ajuntamento religioso, é o povo de Deus habitado pelo Espírito dele. O crente não é apenas alguém que acredita nas doutrinas certas, mas é alguém que Deus fez e faz morada. E é por isso que nós precisamos aprender, ou melhor dizendo, parar de viver como órfãos, quando Cristo já nos prometeu o Consolador. Há crentes que vivem como se Jesus tivesse vindo e ido embora e deixado apenas palavras bonitas, lembranças bonitas, milagres bonitos. Mas João 14 nos diz que Deus não nos deixa um órfão, porque o Espírito habita em nós. E isso consola quem está sozinho. Talvez você esteja cercado de pessoas e ainda assim se sinta profundamente só. Talvez você tenha uma dor que ninguém consegue acessar, uma luta que você mesmo não consegue explicar, um medo que você carrega em silêncio. Mas ouça a promessa de Cristo: não vos deixarei órfãos. O Consolador habita no povo de Deus. Mas essa verdade também nos chama à santidade. Se Deus faz morada em nós, então a nossa vida não pode ser tratada como um território sem dono. Os nossos pensamentos importam, as nossas palavras importam, o nosso corpo importa, a nossa casa importa, as nossas escolhas importam. Não porque nós estamos tentando merecer a salvação de Deus, mas porque fomos feitos morada do Deus vivo. E como igreja do Senhor, nós precisamos lembrar que a nossa maior riqueza não é a estrutura que nós temos, não é a música que nós temos, não é a capacidade humana ou a organização humana. A nossa maior riqueza é a presença de Deus no nosso meio. Uma igreja pode ter muitos recursos e ser espiritualmente vazia, mas quando o Espírito habita, ensina, convence, consola e exalta Cristo, ali há vida. Que o Senhor nos livre de sermos uma igreja que funciona bem,
mas esquece que depende totalmente da presença de Deus através do Espírito Santo. E por último, meus irmãos, Cristo continua consolando nosso coração, mas agora Ele consola o coração turbado, dando uma paz que o mundo não pode dar. Jesus caminha aqui para o fim do capítulo e diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Jesus está prestes a ser preso. Ele seria traído, julgado, humilhado, ferido e crucificado. E é nesse contexto, e mesmo assim, ele fala de paz. Isso nos mostra que a paz de Deus, ou a paz de Cristo, não depende de circunstâncias fáceis. Se dependesse, Jesus não poderia falar de paz naquela noite. A paz do mundo é uma paz diferente. O mundo só consegue oferecer paz quando tudo está aparentemente sob controle. O mundo diz: você terá paz quando os seus problemas acabarem, quando as contas fecharem no final do mês, quando a sua saúde melhorar. Você só terá paz quando todo mundo gostar de você, quando não houver mais conflito, quando o seu futuro estiver garantido. Aí você terá paz. Mas essa paz é frágil demais, porque ela depende de coisas frágeis demais. Cristo nos dá outra paz. A paz de Cristo não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Não nasce do controle das circunstâncias, mas da certeza de que o Pai governa todas as coisas. Não nasce da fuga da cruz, mas da vitória que Deus realiza através da cruz. E Jesus vai repetir a frase agora. Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele repete o que ele disse no início do capítulo. O capítulo começa com o coração turbado e termina com a paz de Cristo. Mas agora nós entendemos o porquê disso tudo. O coração pode descansar porque há uma morada, pode descansar porque Cristo é o caminho, pode descansar porque o Filho revela o Pai, pode descansar porque o Espírito de Deus habita em nós, pode descansar porque a paz de Cristo é muito maior e muito melhor do que a paz do mundo. E Jesus vai dizer para os discípulos: disse-vos agora essas coisas, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Isso é muito pastoral da parte de Jesus. Jesus prepara os seus discípulos antes da crise chegar, para que quando a crise viesse, chegasse, eles não interpretassem tudo como abandono, como derrota, como perda. Eles veriam Judas trair Jesus, eles veriam soldados chegando, eles veriam Pedro negando 3 vezes Jesus, eles veriam Jesus sendo levado, eles veriam a cruz. Mas nesses momentos eles deveriam lembrar: Jesus já havia falado todas essas coisas. Nada estava fora do controle de Deus. Muitas vezes o nosso coração se turba porque interpreta o sofrimento como se Deus tivesse sido surpreendido, perdido o controle. Mas a cruz nos ensina totalmente o contrário. A maior injustiça da história, a noite mais escura e mais sombria, estava dentro do plano soberano de Deus para a salvação do seu povo. Os homens pecaram de verdade, Judas traiu de verdade, as autoridades foram injustas com Jesus de verdade, Satanás agiu de verdade, mas Deus reinava de verdade. E Jesus diz: aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem de mim. Satanás não tinha domínio sobre Cristo, não tinha acusação contra Cristo. Satanás não tinha direito sobre Cristo. Jesus não vai à cruz porque ele foi vencido pelas trevas, mas ele vai à cruz porque ama o Pai e obedece o Pai, e ele diz: faço como o Pai me ordenou. A cruz não foi derrota, a cruz foi obediência, a cruz foi redenção, a cruz foi o caminho pelo qual o Filho glorificou o Pai.
e salvou poderosamente o seu povo. Talvez hoje você está pedindo a Deus uma paz, mas você só consegue imaginar paz como ausência de problemas. Você pensa: terei paz quando isso passar. Terei paz quando a minha situação mudar. Terei paz quando essa porta abrir. Terei paz quando eu entender o caminho. Mas Cristo oferece uma paz muito mais profunda do que isso, meus queridos. Ele oferece uma paz antes de tudo fazer sentido. A paz do mundo só funciona quando as coisas colaboram. A paz de Cristo sustenta quando a noite mais escura chega. A paz do mundo depende de garantias visíveis. A paz de Cristo descansa na palavra do Salvador. A paz do mundo diz: não tenha medo, porque nada de ruim vai acontecer. Mas Cristo diz: não se turbe o vosso coração, porque mesmo quando a cruz vier, Deus estará reinando soberanamente. Meus irmãos, João 14 é uma palavra de Cristo para corações turbados. E talvez hoje muitos de nós tenhamos entrado aqui com o coração turbado. Por fora nós estamos cantando, por dentro aflitos. Por fora respondendo, por dentro cansados. Por fora presentes, mas por dentro se perguntando: Senhor, o que será de mim? O que será daquela situação? Mas ouça a voz de Cristo para você nessa noite: não se turbe o vosso coração. E não ouça essa frase como um conselho vazio. Ouça essa frase como a palavra do Filho de Deus, que vai à cruz, que volta ao Pai, que envia o seu Espírito, que prepara e promete voltar para buscar os seus. Então não se turbe o vosso coração, porque há um lugar na casa do Pai. Não se turbe o vosso coração, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não se turbe o vosso coração, porque quem vê o Filho vê o Pai. Não se turbe o vosso coração, porque o Espírito Santo de Deus habita no povo de Deus. Não se turbe o vosso coração, porque vocês não são órfãos. Não se turbe o vosso coração, porque a paz de Cristo não é como a paz do mundo. Portanto, meus irmãos, descansem em Cristo, não porque a vida é fácil, não porque a dor é pequena, não porque o caminho é sempre claro, mas descansem em Cristo, porque o Salvador é fiel. E se você que está aqui nessa noite ainda está fora de Cristo, não há outro caminho para o Pai, mas há caminho em Cristo. Venha a Ele em arrependimento e fé. A porta não está fechada para pecadores que vêm pelo Filho, porque Cristo é o caminho. E para você que já pertence a Cristo, mas está com o coração turbado, receba novamente a palavra do seu Senhor: não vos deixarei órfãos. O Cristo que morreu por você vive. O Cristo que foi ao Pai intercede. O Cristo que preparou um lugar, enviou o Espírito, enviou o Consolador. O Cristo que habita em você voltará para recebê-lo para si mesmo. O coração do discípulo descansa não porque conhece todos os detalhes do caminho, mas descansa porque conhece aquele que é o caminho. Amém?